Hábitos que causam a distância do casal e como recuperar o amor. Quando o amor não acaba, apenas se afasta em silêncio. Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer dentro de um relacionamento. E se o amor ainda estiver ali, mas a conexão entre vocês dois estiver desaparecendo aos poucos? A maioria das pessoas acredita que relacionamentos acabam por grandes acontecimentos: traição, mentiras, falta de sentimento. Essa é a história que quase todo mundo conta quando uma relação chega ao fim. Só que a psicologia dos relacionamentos mostra algo muito diferente quando observa histórias reais, situações do cotidiano e conflitos emocionais que acontecem entre casais. Na maior parte das vezes, o amor ainda existe quando o relacionamento começa a se desgastar. O que começa a desaparecer primeiro não é o sentimento. O que começa a desaparecer é a conexão emocional. Pequenos hábitos diários vão criando uma distância silenciosa entre duas pessoas que um dia se sentiram profundamente próximas. No começo, quase ninguém percebe. A rotina aumenta, as conversas ficam mais rápidas, a curiosidade pelo outro diminui. Aquela atenção que antes parecia natural começa a ser substituída por respostas curtas, distrações e silêncios que parecem normais. O relacionamento continua existindo, mas algo dentro dele começa a se afastar. É exatamente assim que muitos casais chegam a um momento estranho. Eles ainda estão juntos, ainda compartilham a mesma casa, a mesma rotina, os mesmos planos. Mas emocionalmente parece que existe um espaço entre eles que antes não estava ali. E quando essa distância aparece, muita gente acredita que o amor acabou. Só que quase sempre não é isso que está acontecendo. O que realmente acontece é que alguns hábitos emocionais silenciosos começam a enfraquecer a conexão entre duas pessoas sem que elas percebam. Pequenas atitudes repetidas todos os dias mudam a forma como o casal se sente dentro da relação. Neste vídeo, você vai entender quais são esses hábitos que criam distância dentro de um relacionamento e, principalmente, como é possível reconstruir a conexão antes que duas pessoas que se amam acabem se tornando apenas dois estranhos dividindo a mesma vida. Porque entender esses padrões pode revelar algo que quase ninguém percebe. Muitas vezes o amor não desapareceu, ele apenas ficou escondido atrás de comportamentos que ninguém ensinou a evitar. E o primeiro desses comportamentos começa em um momento muito específico dentro da relação. Um momento silencioso que quase todo casal vive, mas quase ninguém percebe quando ele acontece. O dia em que o casal parou de se escolher todos os dias. Existe um momento silencioso dentro de muitos relacionamentos que quase ninguém percebe quando acontece. Não é uma discussão, não é uma crise, não é uma decisão consciente, é algo muito mais sutil. É o dia em que o casal para de se escolher todos os dias. No início de uma relação, existe algo muito claro. Existe intenção. As pessoas pensam no que dizer, no que fazer, em como demonstrar carinho, em como fazer o outro se sentir importante. Existe esforço emocional, existe presença. Cada gesto carrega uma mensagem muito simples: eu escolho você. A psicologia dos relacionamentos mostra que essa sensação de escolha constante é uma das bases da conexão emocional. Quando alguém se sente escolhido, valorizado e desejado, o vínculo se fortalece naturalmente. Mas com o passar do tempo, algo começa a mudar. A convivência cresce, a rotina se instala, os compromissos aumentam. E aos poucos o relacionamento deixa de ser tratado como algo que precisa ser cultivado e passa a ser tratado como algo garantido. Sem perceber, muitas pessoas começam a agir como se o relacionamento estivesse assegurado. As demonstrações diminuem, a atenção diminui. Aquela intenção de agradar o outro vai ficando cada vez mais rara. Não acontece de uma vez, acontece aos poucos. Um dia, a mensagem não é respondida com o mesmo interesse. Em outro momento, o parceiro fala algo importante e a atenção já não é a mesma. Pequenas atitudes começam a comunicar algo que ninguém diz em voz alta. Você não é mais minha prioridade emocional. O problema é que relacionamentos não se sustentam apenas pela história que já foi construída. Eles se sustentam pela escolha que continua sendo feita todos os dias. Quando essa escolha deixa de ser demonstrada, a conexão começa a enfraquecer de forma silenciosa. O casal continua junto, mas aquela sensação de ser importante para o outro começa a desaparecer. E quando isso acontece, algo muito perigoso começa a surgir dentro da relação. Uma crença que muitas pessoas carregam sem perceber e que destrói lentamente a proximidade entre duas pessoas. A crença de que o amor, sozinho, é suficiente para manter um relacionamento vivo.
a ilusão de que amor sobrevive sem atenção. Existe uma crença muito comum dentro dos relacionamentos que parece bonita quando é dita, mas que na prática pode destruir lentamente a conexão entre duas pessoas. A ideia de que, se o amor for verdadeiro, ele vai sobreviver sozinho. Muitas pessoas entram em um relacionamento acreditando que o sentimento que existe no início será suficiente para sustentar tudo ao longo do tempo. Elas acreditam que, se duas pessoas se amam, então a relação vai continuar forte naturalmente. Só que a psicologia dos relacionamentos mostra algo muito diferente quando observa histórias reais e situações do cotidiano. O amor pode iniciar uma relação, mas o que sustenta essa relação ao longo dos anos é a atenção emocional. É o cuidado diário, é a presença, é a demonstração contínua de interesse pelo outro. Quando essa atenção começa a desaparecer, o relacionamento não termina imediatamente. O que acontece primeiro é algo muito mais silencioso, uma sensação de invisibilidade. Uma pessoa começa a perceber que suas palavras já não recebem a mesma escuta. Seus sentimentos já não despertam a mesma curiosidade. Seus dias já não são mais tão importantes para o outro. E pouco a pouco surge uma pergunta que muitas pessoas guardam apenas para si mesmas. Será que eu ainda importo da mesma forma? Essa sensação não surge porque o amor acabou. Ela surge porque a atenção emocional diminuiu. A atenção é o que faz o outro se sentir visto. É o que comunica interesse, cuidado e conexão. Sem ela, até mesmo um relacionamento que ainda possui amor pode começar a parecer vazio. E quando essa atenção deixa de existir com frequência, algo muito importante dentro do relacionamento começa a desaparecer sem que o casal perceba: a curiosidade pelo outro. E quando a curiosidade desaparece, a relação começa a entrar em um modo automático que transforma a conexão em algo cada vez mais distante. Quando a rotina começa a apagar a curiosidade sobre o outro. Todo relacionamento começa com uma força que mantém duas pessoas profundamente conectadas. Essa força se chama curiosidade emocional. No início, tudo parece interessante. As histórias do outro importam. As opiniões despertam atenção. Existe vontade de entender pensamentos, sentimentos, sonhos e até os pequenos detalhes do dia a dia. Perguntas surgem naturalmente. Como foi seu dia? O que você pensou sobre aquilo? O que você está sentindo? Essa curiosidade cria proximidade. Ela faz com que duas pessoas se sintam vistas, compreendidas e emocionalmente conectadas. Mas com o passar do tempo, algo muito sutil começa a acontecer. A rotina entra na relação e, junto com ela, surge uma sensação enganosa de que já sabemos tudo sobre o outro. Muitas pessoas passam a acreditar que não existem mais coisas novas para descobrir. A convivência diária cria a impressão de que a história do parceiro já é conhecida por completo. E é exatamente nesse momento que a curiosidade começa a desaparecer. As perguntas diminuem. O interesse pelas experiências do outro perde força. As conversas passam a girar apenas em torno de tarefas, compromissos e problemas práticos do cotidiano. Sem perceber, o casal deixa de explorar quem o outro continua se tornando ao longo da vida. A psicologia dos relacionamentos mostra que pessoas mudam constantemente. Pensamentos evoluem, sentimentos se transformam, experiências alteram a forma como alguém vê o mundo. Quando a curiosidade desaparece, o casal para de acompanhar essas mudanças. Duas pessoas que antes estavam descobrindo uma a outra começam a viver lado a lado sem realmente conhecer quem o outro está se tornando. A conexão emocional começa a enfraquecer porque a relação deixa de ser descoberta e passa a ser apenas convivência. E quando isso acontece, surge um hábito ainda mais silencioso dentro do relacionamento. As pessoas continuam juntas fisicamente, mas a presença emocional começa a desaparecer. A substituição da presença pelo convívio mecânico. Existe uma diferença enorme entre estar presente e apenas estar no mesmo lugar. Muitos relacionamentos começam a se distanciar exatamente quando essa diferença deixa de ser percebida. O casal continua vivendo junto, dividindo a mesma casa, os mesmos horários, as mesmas responsabilidades. De fora, parece que nada mudou. A rotina continua funcionando, as tarefas continuam sendo cumpridas, mas algo importante começa a desaparecer. A presença emocional. A psicologia dos relacionamentos mostra que presença não significa apenas proximidade física. Presença significa atenção real, interesse genuíno, disponibilidade emocional para perceber o outro. Quando duas pessoas estão presentes uma para a outra, elas se escutam com atenção, percebem mudanças no humor,
demonstram interesse pelo que o outro está vivendo. Mas quando o relacionamento entra no modo automático, a convivência começa a substituir a presença. As conversas se tornam rápidas e superficiais. Muitas vezes acontecem enquanto alguém olha o celular, responde mensagens ou pensa em outras preocupações. O parceiro fala algo importante e a resposta vem sem atenção verdadeira. Sem perceber, o casal começa a compartilhar o espaço, mas deixa de compartilhar a experiência emocional da vida. Isso cria uma sensação difícil de explicar. As pessoas continuam juntas, mas começam a sentir que estão vivendo sozinhas dentro da relação. O mais perigoso é que esse tipo de distância não surge de um grande conflito. Ele surge de pequenas distrações repetidas todos os dias. E quando essas distrações começam a substituir a escuta verdadeira, um hábito muito comum começa a aparecer dentro do relacionamento. As pessoas passam a ouvir o outro, mas deixam de realmente escutar. Pequenas falhas de escuta que criam grandes distâncias. Existe um momento muito delicado dentro de qualquer relacionamento. O momento em que uma pessoa decide compartilhar algo que está sentindo. Pode ser algo simples. Pode ser uma preocupação, uma frustração do dia, uma dúvida, um medo, ou até um entusiasmo sobre algo que aconteceu. O que está sendo compartilhado nem sempre é o mais importante. O mais importante é o que acontece depois que as palavras são ditas. A psicologia dos relacionamentos explica que a escuta emocional é uma das bases mais fortes da conexão entre duas pessoas. Quando alguém se sente escutado de verdade, surge uma sensação profunda de segurança e proximidade. Mas muitas vezes o que acontece dentro do relacionamento é muito diferente. Uma pessoa fala e a outra responde sem realmente prestar atenção. Às vezes interrompe, muda de assunto, minimiza o sentimento ou oferece uma resposta automática apenas para encerrar a conversa. Em outras situações, a escuta até acontece, mas sem presença. O parceiro ouve enquanto olha para o celular, enquanto pensa em outra coisa ou enquanto tenta terminar a conversa rapidamente. Essas pequenas falhas de escuta parecem insignificantes quando acontecem uma vez. O problema é quando começam a se repetir ao longo do tempo. A pessoa que tenta compartilhar algo começa a perceber uma mensagem silenciosa. Aquilo que eu sinto não tem tanta importância. E quando essa percepção se repete, algo começa a mudar dentro dela. Ela fala menos, compartilha menos, guarda mais coisas para si mesma. Não porque deixou de sentir, mas porque deixou de acreditar que será realmente escutada. Assim nasce uma distância emocional que muitas vezes ninguém consegue explicar. A conversa ainda existe, mas a intimidade dentro dessas conversas começa a desaparecer. E quando essa intimidade desaparece, surge um sentimento ainda mais profundo dentro da relação. A sensação de que o parceiro já não ocupa mais o mesmo lugar de prioridade emocional na vida do outro, quando o parceiro começa a sentir que não é mais prioridade. Existe um momento dentro de muitos relacionamentos que não acontece com barulho. Ele acontece em silêncio, dentro da percepção emocional de uma pessoa. É o momento em que ela começa a sentir que deixou de ser prioridade. No início de um relacionamento, a prioridade é clara. As pessoas encontram tempo uma para a outra. Conversas são importantes. Mensagens são respondidas com atenção. Existe interesse em saber como o outro está, o que está sentindo, o que está vivendo. Mas com o passar do tempo, novas demandas entram na vida. Trabalho, responsabilidades, preocupações, redes sociais, distrações constantes. Tudo começa a competir pela atenção que antes era dedicada ao relacionamento. A psicologia dos relacionamentos mostra que o problema não está nas responsabilidades da vida. O problema surge quando o parceiro começa a perceber que sempre existe algo mais importante do que ele. A conversa é interrompida porque chegou uma notificação. Um momento de atenção é substituído por uma tarefa urgente. Uma tentativa de proximidade recebe uma resposta rápida e distante. Essas situações parecem pequenas quando observadas isoladamente, mas quando começam a se repetir, criam uma mensagem emocional muito clara. Você não ocupa mais um lugar central na minha atenção. Quando alguém sente que deixou de ser prioridade, algo dentro dele começa a mudar. A pessoa começa a se proteger emocionalmente. Ela reduz expectativas, evita demonstrar certas necessidades, aprende a não depender tanto da atenção do outro. E aos poucos o relacionamento começa a perder algo que é essencial para a proximidade entre duas pessoas. A segurança emocional de que aquilo que você sente importa para o outro.
Quando essa segurança desaparece, um novo problema começa a surgir dentro da relação. As emoções passam a ser ignoradas, minimizadas ou mal compreendidas. A falta de validação emocional dentro da relação. Existe algo que todos os seres humanos procuram dentro de um relacionamento, mesmo que muitas vezes não saibam explicar. A necessidade de se sentir compreendido. Não significa que o parceiro precisa concordar com tudo. Não significa que duas pessoas precisam pensar da mesma forma. O que as pessoas realmente procuram é algo mais profundo. Elas querem sentir que aquilo que estão vivendo emocionalmente é levado a sério. A psicologia dos relacionamentos chama isso de validação emocional. É quando uma pessoa demonstra que reconhece e respeita o sentimento do outro, mesmo que não veja a situação exatamente da mesma maneira. Mas dentro de muitos relacionamentos, acontece o oposto. Um parceiro expressa tristeza e o outro responde dizendo que aquilo não é tão importante. Um sentimento de frustração é tratado como exagero. Uma preocupação é ignorada ou ridicularizada. Frases comuns começam a aparecer. Você está exagerando. Isso não é motivo para ficar assim. Você pensa demais nas coisas. Cada uma dessas respostas envia uma mensagem emocional muito forte. O que você sente não faz sentido para mim. Quando isso acontece repetidamente, a pessoa começa a aprender algo muito perigoso dentro da relação. Ela aprende que não existe espaço seguro para suas emoções. Com o tempo, ela passa a falar menos sobre o que sente. Não porque deixou de sentir, mas porque não acredita mais que será compreendida. A intimidade emocional começa a diminuir. Conversas profundas se tornam raras. O relacionamento continua funcionando no nível da rotina, mas a conexão emocional começa a desaparecer. E quando as emoções deixam de circular dentro da relação, surge um comportamento ainda mais silencioso. A indiferença começa a ocupar o lugar onde antes existia interesse. O perigo da indiferença disfarçada de normalidade. Muitas pessoas acreditam que um relacionamento saudável é aquele em que quase não existem conflitos. Quando as discussões diminuem, quando as tensões desaparecem, muitos casais interpretam isso como um sinal de que tudo está bem. Mas a psicologia dos relacionamentos mostra uma realidade que muitas vezes surpreende. Nem sempre a ausência de conflito significa paz, muitas vezes significa indiferença. No início de uma relação, quando algo incomoda, as pessoas falam. Quando algo machuca, existe reação. Existe vontade de resolver, de explicar, de entender. O conflito nesses momentos ainda é um sinal de envolvimento emocional. Só que quando a conexão começa a enfraquecer, algo diferente acontece. As discussões diminuem não porque os problemas desapareceram, mas porque o interesse em resolvê-los começa a desaparecer também. Um parceiro deixa de comentar algo que o incomoda. O outro evita tocar em assuntos delicados. Pequenas frustrações passam a ser ignoradas porque parece que não vale mais a pena tentar explicar. A relação entra em um estado silencioso de acomodação emocional. De fora pode parecer tranquilidade. Dentro do relacionamento, muitas vezes é distância. A indiferença é perigosa porque ela retira da relação a energia emocional que antes mantinha o vínculo vivo. As pessoas deixam de reagir, deixam de se envolver, deixam de investir na tentativa de melhorar aquilo que não está funcionando. E quando a indiferença começa a ocupar esse espaço, outra mudança muito sutil começa a acontecer dentro do relacionamento. Algo que no início era natural começa a desaparecer sem que ninguém perceba. A admiração. A diminuição invisível da admiração. Existe um elemento dentro dos relacionamentos que muitas pessoas não percebem quando começa a desaparecer. A admiração. No início de uma relação, a admiração aparece de forma natural. As pessoas observam qualidades uma na outra, reconhecem esforços, elogiam atitudes e sentem orgulho da pessoa que está ao seu lado. Cada gesto positivo reforça uma sensação muito importante. Eu valorizo quem você é. A psicologia dos relacionamentos mostra que a admiração é uma das bases da atração emocional duradoura. Quando duas pessoas continuam admirando uma a outra, o vínculo se fortalece, o respeito cresce e o interesse permanece vivo. Mas, com o passar do tempo, algo muito silencioso começa a acontecer. A convivência constante faz com que muitas qualidades deixem de ser percebidas. Aquilo que antes era valorizado passa a ser considerado obrigação. Aquilo que antes era motivo de elogio passa a ser tratado como algo normal. Sem perceber, o olhar começa a mudar. As qualidades ficam invisíveis e os defeitos passam a receber mais atenção.
Pequenos erros começam a pesar mais do que os inúmeros acertos que continuam acontecendo todos os dias. Esse tipo de mudança altera profundamente a dinâmica emocional entre duas pessoas. Quando alguém deixa de se sentir admirado dentro da relação, surge uma sensação silenciosa de desvalorização. A pessoa começa a sentir que seus esforços não são vistos, que suas qualidades não são reconhecidas. E quando a admiração desaparece, o relacionamento começa a perder uma energia muito importante. A energia que mantém duas pessoas orgulhosas de estarem juntas. Sem essa energia, o relacionamento começa a entrar em um estado emocional muito específico. Um estado em que o casal permanece junto, mas a relação passa a funcionar apenas para manter a rotina. O momento em que o relacionamento entra no modo sobrevivência. Existe uma fase em muitos relacionamentos que quase ninguém percebe quando começa. Não acontece com uma discussão marcante, nem com uma decisão consciente. Acontece de forma silenciosa. É o momento em que o relacionamento entra no modo sobrevivência. No início da relação, existe energia. Existe entusiasmo para criar momentos juntos, para conversar por horas, para compartilhar experiências, sonhos e planos. O relacionamento é um espaço de troca emocional constante. Mas quando os hábitos que afastam o casal começam a se acumular, algo muda na dinâmica da relação. O relacionamento deixa de ser um espaço de conexão e passa a ser apenas um espaço de funcionamento. As conversas começam a girar em torno de tarefas, compromissos e responsabilidades. Quem vai resolver determinado problema? O que precisa ser pago? O que precisa ser organizado no dia seguinte? A psicologia dos relacionamentos mostra que, quando uma relação entra nesse estado, o vínculo emocional começa a perder vitalidade. O casal continua junto, mas a interação se torna cada vez mais prática e cada vez menos emocional. Os momentos de proximidade ficam raros, as conversas profundas diminuem, a leveza que existia no início parece ter desaparecido. O relacionamento continua existindo, mas passa a funcionar como uma estrutura que precisa apenas se manter de pé. Esse estado pode durar muito tempo porque ele não gera necessariamente grandes conflitos. A rotina continua, as responsabilidades continuam sendo cumpridas e de fora parece que tudo está normal. Mas dentro da experiência emocional das duas pessoas, algo começa a se tornar cada vez mais presente. Uma sensação difícil de explicar. A sensação de solidão mesmo estando lado a lado com o companheiro. A solidão dentro de um relacionamento. Poucas experiências emocionais são tão confusas quanto esta. Sentir-se sozinho mesmo estando ao lado de alguém. Quando as pessoas pensam em solidão, normalmente imaginam a ausência de companhia. Imaginam alguém vivendo sem um parceiro, sem alguém para compartilhar a vida. Mas a psicologia dos relacionamentos mostra que uma das formas mais profundas de solidão acontece exatamente dentro de uma relação. Ela aparece quando duas pessoas continuam juntas, mas a conexão emocional entre elas já não está presente da mesma forma. O casal divide a mesma casa, os mesmos horários, as mesmas responsabilidades. Conversam sobre tarefas, sobre compromissos, sobre problemas do cotidiano. A convivência continua funcionando, só que algo essencial começa a faltar. A sensação de ser realmente visto pelo outro. A pessoa fala, mas sente que não está sendo verdadeiramente compreendida. Compartilha um sentimento, mas percebe que aquilo não gera mais interesse ou curiosidade. Tenta se aproximar emocionalmente, mas encontra respostas rápidas, distraídas ou distantes. Com o tempo surge um pensamento silencioso que muitas pessoas não têm coragem de dizer em voz alta. Eu estou sozinho mesmo estando acompanhado. Esse tipo de solidão é difícil de explicar, porque não existe um grande acontecimento que tenha causado essa distância. Ela é resultado de pequenas desconexões que foram se acumulando ao longo do tempo, pequenos momentos em que a atenção faltou, pequenas situações em que o parceiro não percebeu uma necessidade emocional. Mas existe algo muito importante que precisa ser entendido neste momento. Quando um relacionamento chega a esse ponto, isso não significa necessariamente que a história acabou. Na verdade, existe um caminho para reconstruir a proximidade, e esse caminho não começa com grandes promessas ou mudanças radicais. Ele começa com algo muito mais simples e poderoso. Pequenos gestos que reabrem a porta da conexão emocional. Como pequenos gestos podem começar a reconstruir a proximidade. Quando um relacionamento chega ao ponto em que a distância emocional já é perceptível, muitas pessoas acreditam que será necessário algo grande para recuperar a conexão. Uma conversa definitiva, uma mudança radical ou algum gesto extraordinário.
Mas a psicologia dos relacionamentos mostra algo muito mais realista quando observa histórias reais e situações do cotidiano entre casais. A reconexão quase sempre começa com pequenos gestos. Depois de um período de distanciamento, o relacionamento não precisa de grandes declarações. Ele precisa de sinais consistentes de presença emocional. Pequenas atitudes que comunicam algo muito simples e poderoso. Eu ainda estou aqui com você. Pode começar com algo aparentemente simples. Uma pergunta feita com interesse verdadeiro, um momento de atenção sem distrações, um comentário que reconhece algo positivo que o parceiro fez. Esses gestos parecem pequenos quando vistos isoladamente, mas quando começam a se repetir, eles produzem uma mudança profunda dentro da dinâmica emocional da relação. A pessoa que estava se sentindo distante começa a perceber algo diferente. Ela começa a sentir que existe novamente espaço para proximidade, para conversa, para conexão. Esse processo não acontece de uma vez, ele acontece pouco a pouco, da mesma forma que a distância também foi criada pouco a pouco. Cada gesto de atenção abre um pequeno espaço emocional. Cada demonstração de interesse cria uma nova possibilidade de diálogo, e aos poucos o relacionamento começa a recuperar algo que parecia perdido, a sensação de proximidade entre duas pessoas. Mas para que essa proximidade volte a se fortalecer de verdade, existe um passo ainda mais importante dentro da reconstrução de um relacionamento: a reconstrução da intimidade emocional. Existe uma diferença importante entre convivência e intimidade emocional. Muitas pessoas convivem durante anos dentro de um relacionamento, compartilham responsabilidades, tomam decisões juntos, organizam a vida em comum. Mesmo assim, isso não significa que exista intimidade emocional. A intimidade emocional é algo mais profundo. Ela acontece quando duas pessoas se sentem seguras para mostrar quem realmente são. Quando podem falar sobre medos, inseguranças, dúvidas e sentimentos sem o medo de serem julgadas ou ignoradas. Quando a distância começa a aparecer dentro da relação, a intimidade emocional costuma ser uma das primeiras coisas a desaparecer. As conversas continuam acontecendo, mas passam a girar apenas em torno do que é prático e necessário. A psicologia dos relacionamentos mostra que reconstruir essa intimidade exige algo essencial: presença emocional consciente. Significa voltar a criar momentos em que duas pessoas realmente se escutam, momentos em que o foco não está na rotina, nas tarefas ou nas preocupações externas, mas na experiência emocional de quem está ali. Perguntas simples começam a abrir esse espaço. Como você tem se sentido ultimamente? O que tem passado pela sua cabeça? Existe algo que você gostaria que fosse diferente entre nós? Essas perguntas fazem algo muito importante dentro da relação. Elas mostram interesse em compreender o mundo interno do outro. Quando esse tipo de diálogo volta a acontecer, o relacionamento começa a recuperar algo que havia sido perdido. A sensação de que existe um lugar seguro dentro da relação para compartilhar emoções, pensamentos e experiências. E quando essa segurança começa a reaparecer, algo muito interessante acontece com o casal. Eles começam a perceber que ainda existe muito a descobrir um sobre o outro. Quando o casal volta a se descobrir novamente, existe algo curioso sobre os relacionamentos que muitas pessoas só percebem depois de muito tempo. A pessoa que está ao seu lado hoje não é exatamente a mesma pessoa que você conheceu no início da relação. As experiências mudam as pessoas. Os desafios da vida transformam pensamentos. Novos aprendizados alteram a forma como alguém vê o mundo. A psicologia dos relacionamentos mostra que pessoas estão em constante transformação emocional. Só que muitos casais param de acompanhar essas mudanças um no outro. A convivência cria a ilusão de que já conhecemos completamente o parceiro. A curiosidade desaparece, as perguntas diminuem e o relacionamento entra em um modo automático. Mas quando a reconexão começa a acontecer, algo interessante surge dentro da relação. As pessoas começam a perceber que ainda existe muito para descobrir. Uma conversa mais profunda revela pensamentos que nunca tinham sido compartilhados. Uma experiência nova mostra lados da personalidade que o outro nunca tinha visto. Um momento de vulnerabilidade cria um tipo de proximidade que parecia ter desaparecido. Esse processo faz algo muito poderoso dentro da relação. Ele reativa a sensação de descoberta. De repente, duas pessoas que estavam vivendo apenas no modo rotina começam a se enxergar novamente como indivíduos cheios de histórias, sentimentos e perspectivas. O relacionamento volta a ganhar movimento. Volta a existir curiosidade, interesse e vontade de entender quem o outro está se tornando.
E quando essa redescoberta acontece, o casal começa a perceber algo que muda completamente a forma como enxergam a própria relação. A distância que parecia definitiva, muitas vezes, foi apenas o resultado de hábitos que podem ser transformados. O amor não some, ele apenas fica escondido, atrás dos hábitos. Existe uma ideia muito comum sobre relacionamentos que costuma enganar muitas pessoas. A ideia de que, quando um relacionamento começa a se distanciar, isso significa que o amor acabou. Mas quando a psicologia dos relacionamentos observa histórias reais, situações do cotidiano e conflitos emocionais que acontecem entre casais, ela revela algo muito diferente. Na maioria das vezes, o amor não desaparece de repente. O que acontece é que ele começa a ficar escondido atrás de hábitos que foram se acumulando ao longo do tempo. Pequenas distrações substituem a atenção. A rotina substitui a curiosidade. A convivência substitui a presença emocional. Conversas profundas se tornam raras. Demonstrações de admiração deixam de acontecer. Nada disso parece grave quando acontece uma vez. O problema surge quando esses comportamentos começam a se repetir todos os dias. Pouco a pouco, duas pessoas que um dia estavam profundamente conectadas começam a sentir que existe um espaço emocional entre elas. E quando esse espaço aparece, muitas pessoas acreditam que não existe mais volta. Só que existe algo importante que precisa ser entendido. Se a distância foi construída por hábitos, ela também pode ser transformada por novos hábitos. A reconexão começa quando duas pessoas voltam a prestar atenção uma na outra, quando voltam a demonstrar interesse, quando voltam a ouvir com presença, reconhecer qualidades e criar momentos reais de proximidade. Relacionamentos não se mantêm fortes porque nunca enfrentam desgaste. Eles se mantêm fortes porque duas pessoas aprendem a perceber quando a conexão está enfraquecendo e escolhem reconstruí-la. E muitas vezes, quando essa reconstrução acontece, o casal descobre algo surpreendente. O amor nunca tinha desaparecido. Ele apenas estava esperando que alguém abrisse novamente o espaço para que ele pudesse aparecer.